Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. João, capítulo 13. Nós vamos ler versículos 12 ao 17, que diz assim: Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Uau! Sabe, queridos, às vezes é difícil a gente compreender a atitude de Jesus quando ele se levanta ali naquela mesa, na última ceia, e começa a lavar os pés dos discípulos. Para muitos, talvez para todos ali naquela mesa, era uma loucura o que Jesus estava fazendo, afinal, ele é o rei, o mestre, o rei dos reis. Então, por que ele teve essa atitude? Por que ele fez isso? Porque com essa atitude, com esse ato, ele mostra que era por isso mesmo, por ser o Senhor, que ele estava fazendo o que estava fazendo. Por ele ser Deus, por ele ser o Rei, ele estava dando exemplo. E porque isso era a natureza dele. Sabe? Nós precisamos entender por que nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo. Você já parou para pensar? Por que você está onde você está, fazendo o que você está fazendo? Porque o que justifica a sua presença no mundo é o seu serviço. Consegue entender isso? Como assim o seu serviço? Tudo foi criado para resolver um problema. Sabe? Você está agora com um telefone na mão, talvez. Ele foi criado para resolver um problema. Através dele a gente consegue se comunicar com pessoas que estão distantes e que há tempos a gente não consegue falar. A gente consegue até ver por uma chamada de vídeo, a gente consegue salvar fotos, a gente consegue fazer tantas coisas. Então, isso foi criado para resolver um problema, o serviço de alguém resolveu o seu problema. Consegue imaginar isso? Talvez quando você sai para ir a algum lugar, você pega uma garrafa de água e leva ela. Às vezes, algumas são até térmicas e conserva a água gelada. Alguém criou isso para resolver um problema de matar a sede. Sabe, são coisas pequenas. Uma caneta que você talvez está anotando, ela foi criada para resolver um problema. Algo precisa ser registrado, precisa ser guardado. Então, nós estamos aqui nesse mundo. O que justifica a nossa presença é esse nosso serviço, porque ele vai abençoar o outro e ele vai resolver o problema de alguém. Por que você foi criado? Por que você está onde está? Por que você está nesse trabalho, nessa família, nessa casa, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade? Você foi feito do jeito que é. Por quê? Às vezes você olha para você mesmo e pensa, Senhor, mas parece que eu sou tão desajeitada. Senhor, parece que eu não sei fazer nada. Isso é mentira, porque existem habilidades em você que só você tem. Porque o Senhor te fez com essas habilidades que só você tem. Sabe por quê? E sabe para quê, querida? Para você servir alguém. Para você resolver os problemas ao seu redor. Será que você consegue olhar para você e ver isso em você? Que o Senhor te dotou de qualidades, de talentos, de coisas que outra pessoa não tem. E foi para um propósito. Quem não serve, não serve. O servir, o fazer para abençoar quem está do nosso lado, quem está perto de nós.
é algo divino, é algo que vem de Deus e Jesus nos deu o exemplo disso. Foi Ele que nos ensinou. É por isso que ele fala, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Versículo 16 continua dizendo: em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, você não pode enterrar aquilo que você tem, aquilo que você sabe, qualidades que só você tem. Às vezes você tem facilidade com algo tão simples, mas alguém perto de você não consegue fazer. O Senhor te colocou aí perto. Foi para que você abençoe essa pessoa, para que você sirva essa pessoa, para que você seja necessário na vida de alguém. Às vezes é uma companhia que essa pessoa precisa. Às vezes ela precisa que você vá ao médico com ela. Às vezes ela só precisa de um abraço. Às vezes ela só precisa de um olhar, de uma atenção. O Senhor te colocou aí perto para servir essa pessoa. Porque Ele nos deu o exemplo primeiro. E nunca se esqueça, quem não serve para nada. Isso vai além daquilo que a gente sabe, é o que a gente pratica. Não adianta saber e não praticar. Não adianta saber e não fazer, porque foi isso que Jesus falou. Se vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se praticarem. Já viu quando você faz o bem para alguém? É como se você estivesse fazendo para você mesmo. Quando você visita alguém que está precisando, que passou por um momento difícil, por uma perda, por um momento conturbado, você vai ali e mostra sua amizade, sua presença. Você sai dali, sabe, leve, feliz, realizado. Porque quando a gente está servindo o outro, nós recebemos. E isso faz bem. E é isso que Jesus nos ensinou, a servir com aquilo que a gente tem. A servir o outro, a resolver o problema do outro, a ajudar o outro, a abraçar o outro. O Senhor nos trouxe a esse mundo, te colocou aonde você está, no lugar exatamente onde você está, porque Ele tem um propósito. E deixe o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, querida. Você é especial demais e você serve para muita coisa. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por colocar dentro de nós talentos e dons que nós desconhecemos e que nós muitas vezes achamos que é tão pequeno, que é tão bobo. Mas se o Senhor colocou dentro de nós, o Senhor tem um propósito maior do que nós. E nós queremos servir, assim como o Senhor nos ensinou. Nós queremos abençoar o outro. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos úteis na vida de alguém, a sermos necessários na vida de alguém. É isso que nós te pedimos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.